Olá, sejam muito bem-vindos ao Encontros de Impacto, um espaço de conversa, de troca e de reflexão sobre os caminhos possíveis para a construção de um futuro mais justo, consciente e sustentável. No episódio de hoje, mergulhamos em um tema essencial: o papel do empreendedorismo de impacto na transformação social e ambiental do Brasil. E para essa conversa, temos a alegria de receber Lígia Antero, uma referência quanto ao assunto a justiça climática, equidade racial e de gênero, e novos modelos econômicos regenerativos também. Lígia é executiva de impacto socioambiental, atua no Sistema B como coordenadora de comunidades e causas e é cofundadora do coletivo Pretas B, uma rede potente com mais de 100 mulheres negras executivas. Tudo isso ela vai contar para a gente aqui da sua trajetória. Lígia, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. E para a gente começar, eu queria exatamente que você me contasse um pouquinho da sua história. Quem é você nesse ecossistema de transformação? Obrigada, Gabriela. Primeiramente, muito obrigada por esse convite, né? Muito bom estar aqui podendo partilhar a minha visão, partilhar tudo que envolve esse ambiente de impacto socioambiental positivo e todos os desafios que ele carrega, né? Sobretudo no ano que a gente vivencia uma COP no Brasil, eventos globais acontecendo. Ano passado a gente teve o G20, então a gente tem, de fato, um ambiente muito propício para a gente trazer essas discussões para a mesa. Então, acho que, para falar um pouco sobre mim, como eu chego até aqui, eu gosto muito de trazer quem veio antes de mim, né? Falar muito da minha avó, eu sempre falo muito da minha mãe, das minhas tias. Eu venho, de fato, de uma família de matriarcas, né? Boa parte delas, né, são de fato de mulheres pretas, né, que usavam essa sabedoria para, de fato, desenvolver tecnologias ancestrais, né, saberes ancestrais para resolver problemas que inicialmente a gente diria que são problemas sociais, mas que também resolvem problemas ambientais. Visto que nessa minha memória afetiva que eu tenho, principalmente da minha avó Mercedes, eu lembro muito dela, mesmo quando a gente morava em Madureira, né? Então é um território dentro do Rio de Janeiro, que é um território suburbano, periférico, né, que é onde a gente tem a maior concentração de transistas, sambistas. Então, ele realmente é um bairro muito... É um bairro onde a gente vê muito essa cultura pulsante. Mas por que eu trago essa questão social e ambiental juntas? Porque nessas memórias com a minha avó, ela sempre separava o lixo. Mesmo não tendo coleta seletiva, ela separava por quê? Porque existiam coisas que ela reutilizava. Por exemplo, o copinho que a gente tinha ali, que a gente comprava as ervilhas. Isso virava um copo, em algum momento, o copinho do café. Então, isso, para mim, tem muito esse lugar de resolução de problemas, né? Que é uma tecnologia também, porque hoje, se a gente for pensar que a gente reutiliza algo que já foi produzido pela indústria e a gente não precisa comprar isso de novo, a gente está falando que a gente está economizando recursos, economizando finanças, e a gente está ajudando o meio ambiente também, porque a gente não está consumindo e não está colocando mais produtos de volta no mercado. Então, esse lugar, para mim, é muito importante, e, além disso, também, a gente tem também esse senso de comunidade, né? Eu nasci numa vila, né? Em Madureira, mesmo nesse território Madureira, eu ainda nascia dentro de uma vila. Então, essa vila tinha uma média aí de 14 casas ali, muito juntinhas umas das outras, mas as crianças, né, viviam bem tranquilas ali, correndo, com um ambiente mais seguro. E ali também a gente tinha ausência de alguns serviços públicos, né? Volta e meia faltava água. Então, a gente também tinha essa tecnologia presente nessas mulheres negras, que era quando faltava água, a gente tinha uma caixa d'água diferente e a gente compartilhava com a vizinhança. Então, não era só a gente resolver um problema para a nossa família, né? A gente tinha esse senso de comunidade, isso de pertencimento também. Então, isso para mim hoje, né, me traz essa memória sempre de que eu consigo olhar para a comunidade como um todo, né? Eu consigo fazer pontes, transitar em diversos espaços. Isso é uma coisa também que era muito presente, né, na minha mãe. Ela era uma mulher que ela transitava em diversos lugares, ela falava com qualquer pessoa, acessava qualquer pessoa. E hoje eu vejo que
em mim isso criou também algo que vai para esse lugar de diplomacia, de fazer pontes. Então, por isso que, quando eu venho para o Sistema B, isso de criar coletivos é uma coisa muito natural para mim. Naturalmente, quando eu vejo um problema, eu já vou para o coletivo. Eu falo, não, às vezes, óbvio, a gente vai resolver sozinha, com os nossos saberes, né, com o nosso aprendizado, com o que a gente teve na academia, mas sempre quando a gente junta pessoas que, inclusive, têm problemas muito parecidos com o nosso, a gente tem uma forma muito mais rápida da gente resolver esses problemas e utilizando menos recursos. Então, acho que isso hoje traz um pouquinho eu bebo um pouco dessa fonte para trazer também isso para dentro do Sistema B, que é a organização que eu faço parte hoje. Muito legal, né? Na verdade, é o exemplo, né? É aquele famoso exemplo. A gente segue os exemplos que a gente tem, né? E a gente usa isso como inspiração. Então, muito legal você trazer essa parte da sua família. Isso é ótimo. E é até um momento de reflexão, né? Que a gente pode tirar aqui, né? De como que tudo isso é importante, o que a gente passa para as outras pessoas que vêm aprendendo desde cedo, né? Olhando o que a gente faz. Então, isso é muito legal você trazer isso também. Acho ótimo essa reflexão. E aí, entrando nessa questão do Sistema B, eu queria que você começasse explicando para a gente, assim, o que é o Sistema B, né? E como é que ele contribui para a construção de um modelo de empreendedorismo mais consciente, sustentável e responsável. Boa. O Sistema B ele é um movimento global, né? Ele não está só presente no Brasil, ele está presente nos 5 continentes. Hoje a gente está chegando numa marca, né, inclusive, de quase 10 mil empresas certificadas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem em operação mais de 500 empresas, então é um número bem simbólico, né, de empresas. E hoje o Sistema B ele é parceiro do BILAB, que utiliza essa metodologia, né, essa avaliação de impacto, que é uma ferramenta que a gente utiliza justamente para a gente conceder um selo que não é só um selo de sustentabilidade, né? Quando a gente traz para esse lugar do selo, ele não é um caminho final, ele é uma jornada. Não é um selo muito simples de se conseguir, né? Porque precisa se preencher um questionário, ele se adapta ao tamanho das empresas, né? Então, um questionário que uma Natura responde, que é uma empresa certificada, não é o mesmo questionário que uma empresa de pequeno porte, né? De 1, 2 funcionários responde. E isso também traz pluralidade para o nosso movimento. Claro, ele consegue englobar, né? De vários sistemas, vários tamanhos diferentes. Isso é importante, né? Traz uma inclusão legal. Exato. Aí eu vou cortar e vou falar de novo essa parte aqui, que gaguejei. Fica tranquilo. E isso traz uma pluralidade para o nosso movimento, porque a gente não está falando que a gente desenvolveu uma ferramenta que vai falar só com empresas de grande porte. A gente quer, inclusive, que as empresas de pequeno porte utilizem essa metodologia, porque elas são as que estão mais próximas da população, são elas que vão, inclusive, estar mais próximas do que a gente entende por empreendedorismo, né? Como que um negócio nasce, como que ele é incubado e como que ele vai crescendo depois disso. Então, é muito importante que a gente tenha essas empresas pequenas dentro do nosso movimento. Então, a partir dessa metodologia, é onde a gente entende que a gente constrói um caminho de mudança social, de mudança ambiental, entendendo que uma nova economia ela se faz com empresas que têm esses compromissos com as pessoas e com o planeta. Muito bom. E é legal essa parte de você incluir as pequenas empresas também, porque é aquilo, né? Elas podem crescer e você também dá um olhar para elas, né? Você consegue trazer todo mundo para esse sistema mais sustentável. Todas fazem parte, né? No final das contas, e todas são importantes. Então, é bem legal essa diferença até de formulário, tudo isso acho muito válido. Bom, no contexto atual de crises socioambientais, né? Qual é o papel das empresas na construção de uma economia mais inclusiva e regenerativa? Hoje a gente tem uma perspectiva que ela não separa essas duas coisas. A gente vive um momento geopolítico, né, onde as ações afirmativas, né, reparação de injustiças históricas, elas estão sendo colocadas em xeque, estão sendo derrubadas por alguns modelos de governo, e as empresas elas têm esse papel muito importante de poder ir na contramão desse sistema, porque são as empresas que apoiam a empregabilidade, né, sem empregos a nossa sociedade não avança, então isso tem um lugar muito importante para essa evolução de um caminho de impacto social e ambiental, principalmente entendendo que as empresas elas precisam ter esses indicadores sendo atendidos, né? Como que a empresa ela tem um salário digno para o seu trabalhador,
como é que ela cuida do uso da água, como é que ela cuida do uso do seu resíduo, ela faz o inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, todas essas coisas, elas estão dentro de um conjunto de ações e políticas que essa empresa ela precisa comprovar para fazer parte do movimento e devolver isso de alguma forma para a sociedade também através de suas ações. Perfeito. E eu acho que é importante a gente sempre lembrar também que as empresas, hoje, elas não têm só um papel de lucratividade, né? Elas têm um papel muito além disso. Elas têm um papel social, elas têm um papel em relação à sustentabilidade, a como é que elas vão cuidar do planeta, claro, né? Então, acho que vale a gente sempre lembrar esse ponto também, né? O que elas fazem para melhorar a vida das pessoas? O que elas fazem de contribuição, além da lucratividade para elas, né? Mas o que elas fazem para mudar a realidade que a gente se encontra hoje? Como é que a gente pode mudar e melhorar tudo isso em sociedade, né? Não só numa forma mais individualista de lucratividade, mas de uma forma de comunidade, né? Então, acho que isso é bem legal. E aí, pegando esse gancho, eu queria saber quais práticas você considera essenciais para que essas empresas gerem um impacto positivo nas comunidades e no meio ambiente, claro, sem perder a lucratividade, sem toda aquela burocracia, aquilo tudo que a gente sabe que envolve. Sim. Como é um conjunto de práticas, eu acredito que a que seja fundamental, ela começa geralmente pela governança, geralmente pela transparência, que é o que, né, quando a gente vai olhar pela perspectiva do ASG, a governança é o que segura as outras duas letras, né? É o que vai garantir que seja possível as boas práticas ambientais e sociais. Então, eu acredito muito que as empresas olhando para isso, né, entendendo que a sustentabilidade ela não cabe só dentro dessas três letrinhas, a gente precisa, né, ter um olhar muito mais macro para todas essas ações. Eu começaria por aí, porque se a empresa, ela, por exemplo, ela faz uma ação que não tem perenidade, eu vou fazer uma ação social pelo Dia da Mulher, por exemplo. E isso não está escrito numa política interna dentro da empresa, que ela precisa contratar mais mulheres, ela precisa entender que ela vai ter mães dentro desse quadro de funcionários e que precisa ter políticas também que deem conta, né, das necessidades dessas pessoas, que é a diversidade que ela tem dentro dos seus quadros de funcionários, as outras coisas não são possíveis. Assim como a gente está falando de uma questão ambiental, quando a gente vai para o social, é a mesma coisa. Se eu estou fazendo uma ação, vamos fazer um dia de coleta de resíduos com os nossos funcionários. Muito bom fazer isso, tem o seu lugar, mas se você não tiver uma política de gestão de resíduos dentro dessa empresa, por mais que ela seja pequena, mesmo você sendo um empreendedor que trabalha dentro de casa, isso também entra no seu relatório de inventário, né? Como que você separa o lixo dentro dessa casa, porque é o seu ambiente de trabalho também. Então, todas essas coisas, né, para quem, tanto para quem já tem uma empresa grande, para quem tem uma empresa pequena, começar pela governança é começar pela transparência e começar a definir qual é de fato as regras do jogo que você está apoiando a mudar através das boas práticas da sua empresa. É o exemplo que você dá para a sociedade. Perfeito. E aí, eu queria saber se, em toda essa sua trajetória, você já se deparou com conflitos, assim, entre essa pressão econômica das grandes empresas e os valores sociais, né, que a gente defende. Já aconteceu algum caso? Como é que você lidou com isso? Se você puder dividir com a gente, vai ser bom. Inúmeras vezes, assim. Eu acho que quando a gente está num ambiente de empresas que elas já entendem que elas precisam ter uma ação diferente, que é o caso de empresas que são certificadas pelo Sistema B, essas incoerências elas se tornam bem menos presentes, porque ela já precisa comprovar as boas práticas dela. Mas ainda assim, outras coisas podem acontecer. E por isso, inclusive, eu aproveito aqui até para a gente poder trazer uma atualização em que o Sistema B hoje ele tem uma metodologia, né, a ferramenta de avaliação de impacto B, que ela olha as práticas positivas da empresa. E as práticas que ainda não são positivas, a gente apoia num plano de melhorias e a cada 3 anos ela pode se recertificar. Essa forma de medir o impacto da empresa, ele está mudando justamente esse ano. Então, a gente vai ter critérios que são globais. Não uma empresa pode ser muito boa no social
e ser ruim na parte ambiental. Uma empresa pode ser muito boa na parte de clientes, né, em como que ela dá uma visibilidade para os seus clientes, né, uma empresa que tem boas políticas, bons programas para clientes, mas também não olha para questões de diversidade. Então, isso já não vai ser mais possível, justamente porque, com os desafios que a gente tem globais, não é possível mais que a gente certifique uma empresa que não tenha critérios mínimos em todos esses ambientes, né? Se a gente está falando do ISG, a gente está falando de que todos esses critérios, todas essas vertentes, elas precisam ser atendidas. Então, esses conflitos, né, que acontecem, eles são minimizados justamente porque essas empresas, elas assumem esse compromisso, e esse compromisso começa mudando uma cláusula social dentro do seu contrato social, que a gente chama de cláusula B. Então, dentro dessa cláusula, a empresa, ela declara que ela tem uma orientação a questões ambientais e sociais e de governança. Ela se compromete dentro do seu contrato social que ela vai ser responsável por isso. Então, já começa por aí. Agora, empresas que ainda não são certificadas ou que estão nesse caminho, eu recomendo muito que utilize essa ferramenta, porque é uma ferramenta gratuita. Então, qualquer empresa pode utilizar e ver, poxa, onde é que eu podia estar melhorando, né? Então, isso é algo que está acessível para qualquer empresa. E para as que ainda não têm ainda nem estão incomodadas, ainda nem sentem que precisam mudar, eu acho que é uma questão de sobrevivência para a empresa. Elas vão deixar de existir se elas não mudarem. A sociedade ela não aceita, o consumidor ele não aceita mais empresas que têm controvérsias, né? Empresas que minimamente não corrigem problemas do passado. Então, isso é muito importante para que as empresas entendam que não vai ser possível sobreviver num mundo onde as pessoas vão cobrar um posicionamento, cobram. Isso hoje já não é mais um luxo, assim, né, de uma empresa, não, é uma necessidade. Exato. Ela precisa se integrar nesse meio para que ela consiga sobreviver, né? Assim, a sociedade hoje pede isso, né? Não só a sociedade, mas o meio ambiente, tudo hoje em dia pede esse tipo de posicionamento, né? Então, é bom a gente lembrar que isso já não é um luxo, não é um a mais que ela tem, né? É uma necessidade, ela precisa cumprir com tudo isso. E essa parte da cláusula que você falou é bem interessante, porque aí você consegue até alinhar, né? Deixar tudo bem claro, né, assim, tá assinado, tá tudo claro, tá tudo explicado, e você alinha tanto esses interesses econômicos quanto os, né, os interesses da justiça social, do ambiente. Então, você deixa tudo às claras e com a transparência, né, que eu acho que é uma tecla também que hoje a gente bate muito em cima, né, essa questão da transparência das empresas, e você deixa tudo às claras. Então, eu acho que isso também é uma coisa bem legal que você trouxe aqui. Exatamente. Bom, e aí eu queria saber como que as empresas podem criar soluções inovadoras que integrem todas essas questões, né, sociais e ambientais, e buscando esse equilíbrio entre essa responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e, claro, né, a rentabilidade, que também, enfim, faz parte do modelo que a gente vive hoje em dia. Sim. Eu acho que um exemplo muito palpável, né, que eu posso trazer para cá são os coletivos, né? Acho que tudo eu vou bater muito nessa tecla porque isso tem sido muito presente, né? Não só coletivos que a gente estrutura dentro do Sistema B, mas também parcerias que a gente tem com outras organizações. Um exemplo muito, muito bacana que eu gosto de trazer é que dentro de um coletivo setorial, que é um coletivo de energia, né? Um coletivo que fala sobre transição energética. Isso não é uma demanda só do sistema B de empresas B, né? Isso é uma demanda da nossa sociedade como um todo, porque à medida que a gente consegue, né, utilizar menos recursos, menos gases de efeito estufa, né, a gente consegue ter aí uma ação climática mais efetiva. Então, dentro desse coletivo de energia, a gente, por exemplo, conseguiu parceria com um evento grande de energia, que vai conseguir reunir grandes players de mercado para a gente poder estar falando, construindo junto com outras empresas, com outras organizações, qual é esse plano, né? E isso tem conexão total com o que o governo está fazendo. Não você fazer ações, né, separadas ali do primeiro e segundo setor e cada um vai para um lado. Não, é onde a gente pode entender enquanto empresas, o que pode ser feito com empresas que prestam soluções
para esse mercado e como que a gente transforma isso em política pública também, para que isso seja acessível para consumidores e para outras empresas também que têm essa demanda. Então, é um dos exemplos que eu acho muito bacanas assim da gente compartilhar, porque a gente não está fazendo uma coisa só para o nosso umbigo, a gente realmente está fazendo algo que vai ter uma função social muito forte. E essas parcerias são muito legais também, porque vocês, além de juntar ideias diferentes de vários lugares, né, com um único objetivo, isso alcança mais pessoas que vão se interessar por aquilo ali que vocês estão fazendo, vão olhar de uma forma diferente e falar, opa, tem razão, vou tentar ir atrás também, né? Então, você alcança um número maior de pessoas e, ao mesmo tempo, você recebe um número maior de ideias para um objetivo final único e sustentável e melhor para todo mundo, né? Então, isso é legal, essas parcerias são sempre esses coletivos que você falou, né? Também são sempre bem interessantes. Acho que traz valor para todo mundo, né? Enriquece todo mundo que está nesse meio. Bem legal. Sim, e tem um outro lugar também que eu acho que é bem interessante a gente pontuar, é que ninguém precisa caminhar sozinho, sabe? Ninguém precisa inventar a roda para poder solucionar uma questão que é uma dor coletiva. Então, eu acho que é por isso que esses ambientes eles são muito propícios, porque é onde você às vezes você não pensou em algo que alguém já pensou e você vai lá, escuta e você pode aplicar isso dentro do seu próprio negócio. Mas você sabe, você falando isso agora, de não caminhar sozinho, a gente volta lá na sua infância, né? Quando você via a sua comunidade, que você ia. Então, é muito legal. Essa é uma mentalidade que precisa ser imposta, assim, que as pessoas precisam entender que ela é de fato importante. Eu acho que a gente vive muito hoje no individualismo, né, em muitas situações, e que de fato, assim, não tem tanta necessidade mais, né? Quando a gente junta pessoas, a gente junta ideias, a gente junta soluções, junta propostas, e a gente consegue melhorar de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente e com um número maior de pessoas. Então, essa sua mentalidade, de comunidade que vem lá há muito tempo, ela precisa ser mais divulgada, né? É o que eu acho. E aí eu queria saber se você tem visto mudanças significativas, assim, como as empresas abordam hoje em dia essa questão do impacto social e ambiental, desde que esse movimento das empresas B ganhou mais destaque. Eu entrei no movimento B em 2021, mas ele, na verdade, já está no Brasil desde 2012, 2013, né? Meados de 2012. Então, o recorte que eu posso trazer é até um recorte mais recente que eu acho que faz sentido porque está uma memória muito fresca, né, de todo mundo, que falar sobre a pandemia, né? A pandemia, ela mudou muita coisa na nossa sociedade. E eu lembro que, antes mesmo de entender muito bem sobre o movimento B, lá em 2017, eu já via que as empresas elas tinham esse olhar mesmo de movimento, que não era apenas uma certificadora que emitia um selo e cada um vai para o seu lado. Não, tinha realmente esse senso de pertencimento. Então, na pandemia, foi criado um fundo justamente para apoiar as empresas para que elas não quebrassem, né, ao atravessar esse momento de pandemia que ninguém sabia quanto tempo de fato ia durar. Então, esse fundo ele envolveu a B3, ele envolveu financiadoras, bancos e próprias empresas que investiram para esse fundo, né? Então, isso para mim é um dos exemplos mais fortes de como que o movimento B ele tem esse ser um lugar que é quase uma incubadora mesmo de empresas, né? Assim, não digo nem incubadora, mas é um local mesmo de evolução das empresas, onde elas podem realmente ter pares que vão apoiá-las tanto para desafios, mas também para trazer mais inovação. E aí, outros exemplos que eu acho que vão para esse lugar também, um exemplo que até extrapola a rede do Sistema B, em relação às COPs, né? Esse ano a gente tem a COP 30 acontecendo aqui no Brasil, mas eu lembro que em COPs anteriores o Sistema B ele teve apoiando muito uma campanha chamada Net Zero, que era uma campanha que fomentava empresas a reduzirem suas emissões até 2030, olhando muito para o Acordo de Paris, né? E até 2050 zerarem as suas emissões. E hoje a gente tem uma rede aqui de 500 empresas operando no Brasil, aproximadamente 340 certificadas, mas a gente teve assinatura de quase 2.000 empresas brasileiras. Então, é um forte sinalizador de que o Sistema B ele também influencia mesmo empresas que não são certificadas. Então, isso é algo que a gente pode, às vezes, até se orgulhar de que a gente tenha essa incidência também
no mundo corporativo, né? Recentemente, comentei agora da B3, a gente acabou de fazer um evento com empresas de impacto na B3, foi uma série de webinars, a gente até tem um link, posso deixar aqui em alguma descrição também. Show, isso é legal, porque você vê que você consegue influenciar as outras pessoas, mesmo, né, assim, de longe, não necessariamente aquelas que só têm o selo ou que estão ali, mas vendo todo esse movimento e vendo tudo que as pessoas produzem, você consegue influenciar de uma forma positiva, né? É o tal do famoso impacto positivo que a gente tanto tem discutido aqui, né? Isso é muito legal. E é claro que você pode se orgulhar, você tem que se orgulhar, na verdade, que isso é muito bom para o social e para o ambiental. Então, muito legal esse trabalho de vocês. E aí eu queria saber se esses exemplos que você me deu, se você tem outros, né? Você considera os mais inspiradores aqui, com o crescente número dessas empresas. Sim. Até atrelando a última pergunta, né? A última coisa que a gente se debruçou, a gente teve aí outro momento desafiador aqui também no Brasil, né? Que foi as grandes enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia, né? Então a gente teve dois extremos do país passando por situações muito desafiadoras, pessoas, né, em situações de muita vulnerabilidade. E dentro desse cenário, a gente teve também algumas empresas que se mobilizaram, né, com campanhas. Então, eu até trouxe aqui o exemplo da Movida, né, que é uma empresa de logística, né, de transportes, que reorganizou a frota dela para poder levar recursos para esses territórios, né? Então, isso também é um exemplo, né, de como que as empresas elas realmente elas estão orientadas ao propósito e não somente ao lucro. Então, posso dar outros exemplos aqui. A gente recentemente esteve em Belém do Pará, e a gente tem uma empresa certificada lá que se chama Munioca. É uma empresa que trabalha com desmatamento zero. Assim, eles têm uma produção, né, focada em mandioca, todos, né, elementos da biodiversidade. Eles, inclusive, são as empresas que fazem parte da ASSOBio, né, que é a Associação da Biodiversidade ali na Amazônia. Outras empresas B também, como a Tucum, como a 100% Amazônia, são empresas certificadas que também fazem parte dessa associação. São empresas que estão fazendo um trabalho muito interessante de educação, um trabalho, né, de fazer conexões, né, com agricultores locais para que eles entendam a importância, né, de cuidar das queimadas, né, de não permitir que as queimadas cheguem a níveis alarmantes ali com manejo de terreno, trazer outras soluções inovadoras que não exijam, né, queimadas dentro desse território. Então a gente tem aí um trabalho que é muito diverso entre essas empresas, né? Aqui no Rio de Janeiro também existe algumas iniciativas, né? Dentro de uma empresa chamada Papel Semente, que é uma empresa que tem um papel que depois você planta, né? Então a reciclagem está muito presente ali, a parte ali de tecnologia voltada para essa parte mesmo de soluções ambientais está muito presente. A gente tem um grupo gigante, maior grupo de moda do Brasil, que é o Asas 2154, né, que incorporou o Grupo Soma, que tem marcas como Farm, Hering, fazendo um trabalho excepcional com questões de diversidade, né, programas de aceleração de carreira, que inclusive conecta com o nosso coletivo Pretas B também, né, a gente tem mulheres dentro dessas empresas que fazem parte desse coletivo também, então está tudo interligados de muitas formas, com o exemplo dessas empresas. É muito legal, né? Essas grandes marcas também nessa luta, né? Nessa luta por essa sustentabilidade, por essa melhora do meio ambiente, tudo isso é muito importante, porque no final das contas, eles também são muito importantes, né? Então, se a gente consegue juntar tudo com um objetivo só, as coisas conseguem fluir melhores e mais rápidas, né? Bom, e aí eu queria saber, assim, sua experiência, como a equidade racial, gênero e a justiça climática estão interligadas na prática? E como é que você acha que você pode garantir que as empresas e as políticas públicas, inclusive, né, não tratem essas pautas de uma forma isolada, mas que consiga trazer tudo isso num conjunto? Sim. Primeiro, né, eu acho que para quem está ouvindo a gente aí, talvez esses termos podem não ser muito familiares, né? Então, eu acho que, começando ali por justiça climática, né, a gente vive mudanças climáticas que eu acho que todo mundo já sentiu, né? Ou por sentir muito calor em épocas que não era para estar sentindo tanto calor,
ou pelas próprias enchentes, ou pelas secas, ou por inúmeras outras questões ambientais que acontecem que impactam no nosso dia a dia e levam até pessoas a perderem a vida. Quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando que as primeiras pessoas afetadas com essas mudanças climáticas são pessoas que já estão em algum tipo de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade social. A gente entende que raça é o maior marcador de vulnerabilidade social, porque são pessoas que herdam questões lá de trás, né, de falta de acesso, de um período pós-escravocrata, sem políticas de fato que trazem uma reparação histórica para pessoas famílias, né, que foram acometidas desse período, mulheres que ainda têm índices de empregabilidade menor que dos homens, e aí quando a gente faz a intersecção de mulheres e raça, esses números são ainda piores. Então, a justiça climática ela vai justamente falar que essas pessoas são as que estão em maiores vulnerabilidades e que não têm condições de se adaptar a essa nova dinâmica de clima, onde a gente vai ter eventos mais severos acontecendo no Brasil e no mundo. E quando a gente fala, né, de como que isso, né, tem conexão com gênero e raça, acabei já falando aqui na explicação de justiça climática, mas é justamente onde a gente entende que a vida e a rotina dessas pessoas vão ser afetadas e que se nada for feito, nem via política pública e nem empresas entendendo que as operações delas impactam também, né? Uma vez que uma empresa, quando ela emite muitos gases de efeito estufa, ela também está contribuindo de alguma forma, de muitas formas, na verdade, né, para que o clima mude, essas pessoas são diretamente afetadas. Então, realmente, não tem como você descolar esses discursos, né, de políticas públicas e nem de ações afirmativas nas empresas, porque, na verdade, essas empresas, de alguma forma, elas estão causando esses problemas, né? Então, elas precisam trazer soluções para isso também. E aí não dá para também colocar só a responsabilidade nas empresas, e aqui no Brasil a gente está num contexto de sul global, então essa mudança de clima ela foi provocada principalmente pelo norte global, né, que são os países maiores emissores ali, Estados Unidos, União Europeia, China, são os países que mais emitem gases de efeito estufa. Então, a gente também precisa falar a nível de adaptação e de recursos que precisam vir para que essas políticas possam ser implementadas. Então, são coisas que estão muito interligadas e são discursos que a gente não pode tratar de forma isolada mesmo. Perfeito a sua explicação. E aí eu queria saber, você também é membro do movimento Global Youth Climate Leaders, certo? E aí, eu queria saber o que você acha que a juventude pode fazer para impulsionar as empresas e os governos também, né, a adotarem uma postura mais responsável, mais sustentável, especialmente nessa questão que tange essas questões climáticas, né? E aí, de repente, até em relação, assim, à tecnologia, como é que você vê que tudo isso pode ajudar ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Ótimo, ótimo. Nessa formação, depois eu até fiz outras formações nesse sentido, né? Muito para essa parte de juventude, embora eu nem seja tão jovem assim, mas eu estou sempre metida nesses movimentos aí. Mas o que abriu muito meus olhos é que a gente precisa muito pensar nessas formações como forma de ter uma melhor incidência na parte educacional. E quem não melhor que jovens, né? Pessoas que estão liderando questões na educação, né, que estão se formando, né, estão nesse momento de formação acadêmica para poder pulverizar essa mensagem de uma forma mais acessível. Porque uma coisa é a gente estar aqui falando nesse podcast e aí utilizar alguns termos técnicos, às vezes, e até a gente nem está utilizando tanto aqui, mas se a gente for para um ambiente onde a gente realmente vai falar de COP, a gente vai falar de Semana do Clima de Nova York, a gente vai usar muitos termos que as pessoas vão olhar e vão falar, o que vocês estão falando, né? Então, a gente precisa aprender a decodificar essa linguagem, primeiramente, para que a população entenda o que a gente está falando e como que elas são afetadas por isso. Porque sem você saber que o que está acontecendo não é uma coisa do acaso, né? E tem alguém causando isso, tem alguém que tem uma responsabilidade sobre isso, você pode cobrar por melhorias. Então, não
não fica uma coisa tão distante, né? Não é a sua rua encheu, não é culpa da chuva, é porque realmente a gente tem uma dinâmica de clima mudando e a gente precisa cobrar do governo, de autoridades, que haja uma adaptação climática. Então, dentro dessa formação, foi muito importante para eu entender essas nuances e como, né, num ambiente de pessoas ainda mais plurais, de diversas faixas etárias, de diversos territórios do Brasil, a gente pode estar com um discurso muito alinhado para que a gente leve isso e tenha uma melhor incidência dentro dos espaços que a gente transita. Porque eu, por exemplo, eu não transito só em empresas, eu transito em outros espaços também, né? Tem projetos sociais que eu faço aqui no Rio de Janeiro, então eu preciso ter esse discurso para, de alguma forma, eu conseguir traduzir, decodificar essa linguagem diante do público que eu estou. Então é muito importante que a gente tenha também essa forma acessível de se comunicar. Eu acho que a educação sobre isso também, desde cedo, é muito importante, né? As pessoas começam a pensar diferente, a enxergar as coisas diferente. Acho que isso é muito importante. E essa fala sua, né, de você conseguir transitar em todos os meios, isso é sensacional, porque você consegue atingir pessoas de diferentes idades, de diferentes classes, diferentes realidades, em tudo em um prol único, né? Então, ao mesmo tempo que você fala com grandes empresas, você também fala com as pessoas que são mais vulneráveis, têm uma situação diferente. Você consegue atingir todas elas de uma mesma forma, né? Você consegue conversar com elas. Então, isso também é muito importante. E vale pensar sempre sobre isso, né? Às vezes a gente fica em um nicho só e esquece do restante, né? E, na verdade, não tem como esquecer, porque o planeta é um só, né? Somos todos um só. Então, como é que deixar pessoas de lado? Não tem como. Então, isso é muito legal. E aí você tem um papel fundamental no Sistema B, né? Liderando essas causas coletivas, justiça social e climática. Aí eu queria saber como as agendas ODS e JEDI se conectam nesse seu trabalho e qual é o impacto da colaboração entre esses diferentes atores, né, para a criação de um modelo econômico mais inclusivo e sustentável. Perfeito. Como eu falei um pouquinho mais no início, a gente está num momento muito, muito marcante dentro do movimento B, que é a gente mudar essa forma essa metodologia de avaliação das empresas, né? Então, acho que conecta muito com os ODS, porque agora a gente consegue olhar numa perspectiva mais macro, onde primeiro a gente já não falava só de ESG, né? A gente já tinha, ao invés de a gente analisar só o social dentro de uma coisa única, a gente analisava o social olhando para trabalhadores, comunidades e clientes, né, pensando que são as partes interessadas que são impactadas. Mas o G da governança e o A do ambiental, ainda assim, era exatamente isso que a gente analisava. Hoje, com essa mudança na nossa metodologia, a gente já inclui salário digno, que é uma discussão global, né, que precisa estar alinhada, né, acho que muitas das coisas que motivam essas evoluções da nossa ferramenta é porque são discussões globais e aí a gente não pode ter uma forma de avaliar as empresas que seja desconectado com outras ferramentas globais também. Então, salário digno é uma discussão que já está aí presente há muito tempo, então a gente inclui isso dentro da nossa forma de avaliação. Essa sigla, né, que a gente até tem gente que fala, você está falando de Star Wars, não é esse Jedi que a gente está falando, né, mas a sigla Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão, né, a gente traz isso também para dentro dessa avaliação, né? A gente não está falando mais só ali de comunidades, que é onde a gente olhava para essas questões de diversidade, né? A gente já olha nessa perspectiva de políticas públicas, de como que é a equidade dentro das empresas, né? Quais são os recortes, né, locais que a gente precisa olhar para poder trazer essa diversidade. E a inclusão, né? Que a inclusão é justamente isso, né? Não é só você estar ali no salão de festa, você chamar para dançar. Então, como é que a gente inclui mesmo as pessoas, né? Como é que a gente torna lugares seguros, né, de trabalho, independente de quem a gente esteja falando, né? Olhando para essa perspectiva de diversidade. Quando a gente fala de meio ambiente, né, a gente já desmembra para a ação climática. Então, a gente traz esse recurso de ação climática também para apoiar essa transição das empresas, né? Porque não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que é da noite para o dia, mas a gente precisa ferramentar as empresas para isso. Circularidade e gestão de resíduos também, a gente traz isso para dentro da forma de avaliar.
e questões governamentais, né? Que é como a gente, porque a gente sempre ficava muito naquele sentimento de que a gente não estava dialogando com o governo, né? Que a gente estava só falando num nível de empresas, né? Sociedade civil, no máximo, mas não chegava no governo. Agora sim, a gente tem essa proposta de que as empresas elas têm uma incidência em políticas públicas, né? Existe até um projeto de lei que já está tramitando aqui no Brasil. Então, a ideia é que a gente tenha outros movimentos como esse acontecendo. Então, vai ser muito importante que a gente realmente conecte as agendas, né, de ODS, né, e todas essas questões ao que a gente tem de implementação dentro das empresas, e como eu disse, não só para as empresas certificadas, mas para empresas que queiram se orientar por essa ferramenta também. Perfeito. E aí, assim, para a gente terminar, eu queria saber qual é a sua visão para o futuro do movimento das empresas B e da justiça social e climática nos próximos anos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o que você gostaria de ver concretizado em um futuro próximo? Assim, e como que a gente pode contribuir para essa transformação? Olha, é uma pergunta difícil, assim, porque tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que, sobretudo, esse ano de 2025, não sei se vão ter pessoas que vão ouvir em outro ano, mas 2005, lembrem-se que foi um ano muito desafiador para a gente, tá? Então, se as coisas melhorarem aí 1 ano, 2 anos depois, agradeçam aí. Vamos melhorar, vamos melhorar. Vão melhorar. Mas o que eu vislumbro para esse futuro do movimento é que, de fato, as empresas, né, que estejam comprometidas, elas se comprometam ainda mais, influenciem, né, toda a sua cadeia de fornecedores, de clientes, que elas tenham realmente um papel educacional para as partes interessadas que estão ali atuando junto com ela, porque é muito solitário, né, ser uma empresa B que não tem aí uma rede, né, para além das certificadas que estão caminhando para esse mesmo lugar, né? Então, a ideia, a gente nem quer certificar todas as empresas do Brasil, assim, o propósito do movimento B, do sistema B, nem é certificar. A certificação ela é um meio para que uma mudança de paradigmas aconteça. Então, é que de fato as empresas elas possam assumir esse compromisso e que elas sejam agentes de transformação dentro da sociedade. E aí, pensando, né, o que eu gostaria de ver se concretizando no futuro, né, e como que outras pessoas podem contribuir com isso, acho que é algo que eu acabei não comentando, é que, além do sistema B ter esse olhar para empresas, a gente também tem um olhar para sociedade civil, pessoas no geral, né, pessoas físicas. A gente tem uma formação chamada curso de multiplicadores B, que são pessoas que vão realmente se tornar pessoas que vão conseguir manejar essa ferramenta, né, para poder criar um plano estratégico, né, para as empresas, mas também são pessoas que vão compartilhar esse conhecimento. Então, que tenham cada vez mais multiplicadores B, que tenham cada vez mais pessoas, independente de fazer essa formação ou não, que sejam pessoas que realmente possam polinizar esse conhecimento e trazer essa consciência a nível individual também, porque não é só sobre as empresas e governo, né? A gente tem um papel individual como pessoas e como cidadãos também. Então, que a gente possa, né, fazer o nosso micro, né, olhar para o que a gente poderia estar fazendo melhor na nossa casa, né? Que produtos a gente poderia estar escolhendo consumir produtos que, né, tragam menos impactos ambientais, como que a gente pode estar cuidando dos nossos resíduos, até mesmo coisas que impactam a nossa saúde, né? Que escolhas a gente pode estar fazendo melhores, né? Que vão apoiar, vão ajudar a nossa saúde, mas também vão minimizar o desmatamento. Então, que isso seja um conhecimento que possa ser compartilhado com mais pessoas e que a gente possa fazer melhores escolhas dentro da nossa rotina. Acho que isso a gente adia o fim do mundo, como o Ayrton Krenak fala. Ótimo. Olha, eu queria deixar só um espaço agora para você. Se você quiser explicar como é que as empresas podem se associar ao sistema B, caso quem esteja ouvindo a gente tenha esse interesse, ou algo que você acabou de falar, assim, se você quiser compartilhar um pouco disso com a gente, para os nossos ouvintes, claro, eu queria deixar esse espaço para você. Perfeito. As empresas que tenham interesse em conhecer mais como é que é a metodologia do sistema B, o que ela precisa fazer para conseguir utilizar essa ferramenta, eu indico que elas primeiro acessem o site do Sistema B, né? sistemabebrasil.org.
Lá tem todos os recursos que as empresas precisam, mas para além só de fazer uma leitura de site, todo mês a gente tem um webinar. O nome do webinar é Como Ser Empresa B. A nossa equipe de certificações, ela sempre abre esse espaço, né, para poder explicar para empresas que tenham interesse em certificar ou apenas a utilizar a metodologia, né, de certificação, elas tiram dúvidas, né, conseguem trazer um olhar aí mais macro de como que essa ferramenta ela atua. Mas, como eu falei, é uma ferramenta que é gratuita, é online, então se você já quiser entrar lá no site, abrir sua conta ali dentro do Impact, né, e começar a responder o formulário, já é um bom início também para você. Mas tem aí a equipe disponível nos webinars também, e para saber qual é a próxima data do webinar, só entrar lá no Instagram do Sistema B Brasil, que sempre tem um link na bio para direcionar para esse webinar. Isso é que acontece na última semana do mês. Perfeito. Lígia, então, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo, foi ótimo ter você aqui. Eu acho que a gente conseguiu tratar assuntos muito importantes e relevantes, não só para esse ano que está difícil, mas para todos os que vêm e que já foram também. A gente trouxe questões muito importantes, então eu te agradeço muito, desejo muito sucesso e que a gente se encontre mais vezes por aí. Muito obrigada. Obrigada a você, agradeço muito esse espaço e podem me procurar, gente. Eu estou lá no LinkedIn, Lígia Antero. Se quiserem também trocar uma ideia depois daqui, estou super disponível. Obrigada.